ficar. Quem pode vir, e aí parece que essa negociação está rolando e a coisa está andando e avançando, Mauro, é o Claudinho para o Flamengo, não é isso? Avançando a passos muito lentos, né? Bem lentos. Vejamos aí se vai haver uma aceleração aí nesses próximos dias, né? É uma negociação muito difícil porque o Flamengo tenta contratar um jogador que pertence a um clube que é da Gazprom, então, que é uma empresa de gás lá da Rússia. Os russos têm muito gás, como se sabe, né? E então, dinheiro ali não é problema para eles. Eles não dependem de vender um jogador para contratar outro, para pagar salário, pagar dívida no Profut, nada disso. Nada disso. Eles têm dinheiro. Então, só tem um motivo para vender o jogador que foi destaque no campeonato local, que é o desejo do jogador. Então, passa muito pela capacidade de persuasão do próprio atleta, de chegar e falar, olha, eu quero voltar. E aí ele teria até argumentos razoáveis, o principal deles, na minha visão, o cara vai para a Rússia imaginando, poxa, eu vou para a Rússia, vou jogar lá, o time pode ser campeão, é forte na Rússia, né? A gente vai jogar a Liga dos Campeões, de repente jogar contra os grandes times europeus, aí dali eu posso me projetar para um outro campeonato, uma outra liga. Não vai jogar. Os times russos não estão jogando e nem se sabe quando vai voltar, se vai voltar a jogar, vou voltar a jogar as competições da UEFA. A Rússia está afastada por conta do conflito com a Ucrânia. Então você fica restrito a jogar o Campeonato Russo e a Copa da Rússia, que tem repercussão local, né? Na própria Rússia e países vizinhos ali da antiga União Soviética, onde certamente o Campeonato Russo é visto e tal. Fora disso, na própria Europa não tem muita penetração. Então você aparece muito pouco, né? E o jogador vindo para o Brasil, ele fica mais perto da seleção. Aqui, num time como o Flamengo, ele pode jogar com chance de título, grandes campeonatos. Ele volta para casa, o clima aqui é melhor para ele, lá faz muito frio. Tem uma série de questões. E esses caras também, isso é importante frisar. Jogadores como Arrascaeta, Gabigol, Dudu, Gustavo Gomes. Gente, esses caras ganham salário europeu no Brasil. Esses jogadores são muito bem pagos. Eles não estão aqui ganhando salário de fome ou salário meia-boca. Eles ganham muito bem, é muita grana. Então, assim, a distância entre o que ganham aqui e o que ganhariam em certos mercados, ela, de repente, nem compensa. Dependendo da tributação em alguns países, o cara nem quer ir. Né? Porque em alguns países o leão local, às vezes, vai lá e dá uma mordida ainda maior do que aqui no Brasil. Então, o camarada prefere ficar, porque são muito bem pagos. Então, diante disso, o jogador tem até alguns argumentos. Mas antes de qualquer argumento, ele tem um contrato. E os russos têm o direito de falar, ó, queremos tanto. O Flamengo assinou com 15 milhões para pagar parcelado e eles admitem o negócio, foi sinalizado, mas as condições, chegar num ponto em comum, é uma tarefa bem complexa. Mas esse jogador é possível. O outro que se tentou antes, que foi o De La Cruz, é mais complicado, porque o River Plate não tem nenhum interesse em liberá-lo agora. O De La Cruz, se o Flamengo contratar, eu acho que é mais provável que seja por ano que vem. Para esse ano, o River não vai dar esse mole de reforçar um rival. E o Flamengo e o River estão na mesma faixa ali da Libertadores. Isso. Se eles passarem pelas próximas duas fases, os dois vão se enfrentar numa semifinal. O River não quer o De La Cruz, tem jogado bem, inclusive. Depois teve um problema de lesão, voltou, tem jogado bem, fazendo gols, inclusive. Não quer vê-lo num time adversário. Prefere empurrar com a barriga por mais alguns meses. Se tiver que vender a parte que lhe pertence, vende ao final do ano, na virada de 2024. O Marco Antônio, de qualquer forma, o Claudinho é um bom jogador, muito bom jogador, né? E aqui ele teve chance na seleção e tudo mais, seria uma projeção diferente. Fora que vamos combinar, o cara tá atuando por um país que está em guerra, né? E um país em guerra que de vez em quando voam uns drones lá em Moscou, também não deve preocupar um pouco, né? E por toda a Rússia. A coisa está complicada lá. Agora, belo jogador, tecnicamente, um jogador excelente, meio de campo, técnico, que tanto arma a jogada como se infiltra para fazer gol. Tecnicamente é um jogador usado. Teve uma fase aí, 2, 3 anos no Bragantino, jogando muita bola e cairia bem em qualquer clube brasileiro. Eu acho até que a posição mais carente nossa no futebol é essa posição do Scarpa, do nosso amigo aí, tá na Rússia. Claudinho. Faz o Claudinho, perdão. Tá é uma falta muito grande. Meias habilidosos, mas que se movimentam bastante, criam jogadas. O Scarpa, eu tive até com ele pouco antes dele viajar. Era um projeto pessoal. Estava muito feliz.
Só que ele não imaginava ainda o tombo financeiro que ele ia tomar, né? Que ele já estava, a Arapuca já estava armada para ele. Isso deve ter mexido também muito com a cabeça dele. Mas voltar também, eu não sei se é hora. Tanto problema que ele tem e continua tendo para resolver esse pipinaço da fraude que fizeram em cima dele.